Olá, criptomaníacos! Ontem foi um dia assustador que mostrou que muita gente está de olho nas suas criptomoedas. A gente começou o dia com a Receita Federal divulgando a sua instrução normativa sobre operações com criptomoedas, uma coisa que pouca gente entende o real impacto, e terminamos o dia com a Binance perdendo 7 mil bitcoins que foram roubados por hackers. Nos dois casos, são criminosos tentando colocar a mão no seu dinheiro. É sobre isso que vamos falar hoje, mas já deixa o seu joinha aí para ajudar e se inscreve no canal para não perder nossos conteúdos. Tudo isso logo após a vinheta. Ontem, a Receita Federal divulga finalmente a sua Instrução Normativa número 1888, que diz que qualquer pessoa física ou jurídica é obrigada a divulgar qualquer movimentação que tenha realizado com criptoativos. Essa instrução passa a ser válida a partir de agosto de 2019, agosto desse ano. Como era de se esperar, o conteúdo dessa instrução normativa não poderia ser muito agressivo. Caso contrário, as pessoas simplesmente não cumpririam essa instrução e fugiriam para esconder seus bitcoins. Imagine, por exemplo, que essa instrução normativa criminalizasse as criptomoedas no Brasil, ou seja, quem possuir criptomoedas será preso. Você, por acaso, iria chegar para o governo e divulgar que possui criptomoedas? Claro que não. Você ia buscar alguma forma de manter essas criptomoedas escondidas do governo. E não é essa a intenção deles. Eles querem que você mostre o que vocês têm. Então, é necessário conquistar sua confiança. Esse é o primeiro passo. Isso já começou lá atrás, com aquela consulta pública feita pela mesma Receita Federal, que foi só uma armadilha, uma enganação, para fingir que o governo se preocupa com a sua opinião. Aquela consulta pública, como eu falei nesse vídeo que vai aparecer no card aqui em cima, não muda absolutamente nada. Foi só uma forma do governo amenizar a situação, fingindo que se preocupa com a sua opinião. Então foram lá, fizeram a tal da consulta, a gente não sabe qual foi o resultado, e você gastou o seu tempo lá preenchendo formulários, enviando isso para o governo, e não vai mudar nada no final, porque a intenção do governo é só uma, que vai ser botar a mão no seu dinheiro, como sempre acontece. Essa é a função da Receita Federal, pegar parte do seu dinheiro. Então eles foram lá, amenizaram, maciaram a carne com aquela consulta, e agora continua esse processo com essa instrução normativa, que também não pode ser muito ameaçadora, tem que vir passo a passo. Então o conteúdo dessa instrução normativa fala que você é obrigado, essa palavra já é forte, né? Mas é obrigado somente a passar as informações. Não fala ali de imposto, não fala de cobrança, é uma instrução focada, não, você, pessoa física ou jurídica, ou seja, você, pessoa física ou uma exchange de criptomoedas, vai simplesmente falar das suas movimentações. Ah, não, eu tinha tanto, né, na minha conta, transferi tanto de Bitcoin para outra conta de tal pessoa, você cita os nomes, cita o momento que você fez isso, e assim você abre suas contas para o governo, que não vai fazer nada com você. Dá a impressão de que simplesmente eles querem ser informados sobre o que está acontecendo, né? Como se tivessem direito de saber sobre o seu dinheiro, sobre o que é seu, como se tivesse uma câmera dentro da sua conta, né? Um absurdo, da mesma forma que seria absurdo se tivesse uma câmera dentro da sua casa te filmando 24 horas por dia, mas é isso que o governo quer, ele quer vigiar suas contas. Beleza, você pode pensar, não vou perder dinheiro, né? Estão só pedindo para eu abrir minhas contas e falar para quem que eu estou enviando ou recebendo criptomoedas, então vou fazer, não tenho nada a perder. É exatamente essa armadilha que eles querem que você caia. A partir do momento que a maior parte das pessoas divulgarem quanto possuem de criptomoedas e com quais pessoas realizam transações, o governo consegue confrontar esses dados para descobrir quais pessoas e quais empresas movimentam criptomoedas e aumentar sua fiscalização em cima dessas pessoas e empresas, porque sabe que elas movimentam criptoativos. Quando esta base de dados estiver suficientemente grande, eles começam a cobrar impostos sobre quem possui criptomoedas. Então eles começam a ter controle também sobre criptoativos no Brasil e não somente sobre reais, como acontece hoje. Não se deixe enganar. Independente da justificativa que um político te der para cobrar impostos, a função é sempre a mesma.
É para pagar salário de funcionário público, é para pagar aposentadoria integral de juízes e políticos, é para pagar vinhos selecionados e lagostas, como na última licitação feita pelo STF. Eu não estou brincando. O STF está fazendo licitação para compra de vinhos selecionados em barris especiais e também lagostas para almoço e jantar dos juízes do STF. É para isso que eles pegam seu dinheiro. É a única finalidade do Estado. Mas pensando bem, como que um funcionário público conseguiria trabalhar se não estivesse comendo lagosta e tomando vinho selecionado? Afinal, eu tenho certeza que você, no seu horário de almoço na firma, também come lagostas e toma vinho selecionado. Então, por que não pagar isso para os juízes do STF? A nova instrução normativa, assim como qualquer constituição ou qualquer lei, não passa de um guardanapo sujo, como diria o nosso amigo do canal ancap.su. Papel aceita qualquer coisa, e colocar alguma coisa no papel não torna essa coisa automaticamente correta. Muito pelo contrário, a gente teve nazismo, teve escravidão, tudo isso estava no papel, era lei, e nem por isso era correto. O mesmo se aplica para qualquer instrução que está no papel dizendo que você tem que falar para o bandido onde você guarda o seu dinheiro. Pense em quão estúpido é você sair por aí divulgando que você guarda todo o seu salário, fruto do seu suor, debaixo do colchão da sua cama. Pode ter certeza que muito em breve alguém vai passar na sua casa para te fazer uma visitinha. Afinal, lagostas não são nada baratas. Acontece que, ao contrário do papel moeda, as criptomoedas não são emitidas por um banco central e nem passam por instituições bancárias. Então o governo não sabe onde está o seu dinheiro, nem quanto dinheiro você tem. Então ele precisa da sua ajuda para saber quanto você tem e para onde você enviou o seu dinheiro. A Receita Federal conta com você, conta com a sua ajuda para que você fale em que colchão você guardou o seu dinheiro. E é por precisar da sua ajuda que essa instrução normativa da Receita Federal não é tão agressiva. Eles não falam em te cobrar, não falam em impostos, falam somente em você contribuir, ajudá-los com a informação de quanto você possui e para onde você envia o seu dinheiro. O maior problema dessa instrução normativa não é nem você se entregar, você falar, eu tenho tanto e eu movimentei tanto. O maior problema é você entregar aos outros, você é o X9, né? Você fala, não, eu recebi de tal carteira que pertence a tal pessoa. Ou eu enviei da minha carteira para outra carteira que é de tal pessoa. Porque na hora que você faz isso, acontece aquilo que eu te falei. Eles começam a mapear pessoas que possuem criptomoedas e vão atacar aquela pessoa, que é um inocente, aquela pessoa não cometeu nenhum crime. Ela livremente está fazendo trocas, né? Trocas voluntárias com você. Então aquela pessoa não é um criminoso, não existe crime sem vítima. Mas o governo vai encarar aquela pessoa como criminosa e vai atacar, vai usar violência contra aquela pessoa para roubar boa parte do dinheiro que ela possui. E é por isso que eu sempre falo da importância da privacidade e do anonimato. São eles que asseguram que você não depende de confiar em terceiros. Porque a partir desse momento, uma empresa pode entregar seus dados ao governo ou uma outra pessoa pode entregar você ao governo. Pode falar, não, eu recebi Bitcoin do Guilherme, o Guilherme enviou Bitcoin. E eu lá, que não quero passar meus dados para nenhuma entidade criminosa, não falei nada. Mas a partir do momento que você falou que eu te enviei Bitcoin, eu me tornei criminoso na visão do Estado. Então eles vão vir com violência para cima de mim. Aqui está o grande risco dessa instrução normativa. E eu quero destacar esse ponto. A maioria das pessoas, infelizmente, devido à lavagem cerebral, entende que crime é aquilo que está num pedaço de papel. E não o que é ético ou não é ético. Então, se está escrito uma lei lá que é crime, a pessoa entende que é crime. Mas tem que entender que não existe crime sem vítima. Nem faz sentido isso, né? Você precisa ter uma vítima para ter ocorrido um crime. Então, qual é o crime quando duas pessoas voluntariamente fazem uma troca? Então, uma pessoa quer vender pão, a outra quer comprar pão, elas vão lá, uma vende, outra compra. Quem é a vítima nessa história? Não existe vítima. Não tem crime. E aqui tanto faz se for pão, caneta, carro, Bitcoin, enfim, as pessoas estão fazendo trocas voluntárias e não existe vítima, portanto, não existe crime. Mas o governo não vai aceitar isso. Ele vai falar que quem decide o que é crime ou não é ele. Então, independente de existir vítima numa situação como essa, ele vai falar que é criminoso a parte que não informou para ele sobre essa transação. E aí você tem que se perguntar, mas por que eu tenho que falar o que é meu para os outros se eu não quero falar? Se algo está no papel, automaticamente se torna correto? A verdade é que o governo precisa de uma desculpa para se intrometer no meio dessa troca voluntária, mesmo sem ser convidado, e cobrar por isso. Então, se as pessoas não estão sentindo falta de nada, não estão solicitando o serviço de ninguém, o governo, mesmo assim, vai se intrometer e vai levar parte dessa transação.
A partir desse momento, nós temos duas vítimas, as duas pessoas que foram roubadas. Então, para você, já fica evidente quem é o criminoso nessa história. O Estado chamar a tentativa de fugir desse roubo de sonegação não torna esse ato errado. Se alguém quer tomar o que é seu sem o seu consentimento, a sua reação natural vai ser fugir dessa pessoa, seja no caso um pivete, um miliciano ou um político. Essa ação se chama defesa contra roubo, mesmo se essas pessoas chamarem de sonegação. O estupro não deixa de ser estupro caso o estuprador chame de fazer amor. Violência sempre será violência, independente do nome que as pessoas derem. E se defender dela é o seu direito natural. Infelizmente, essas regras da Receita Federal impactam principalmente as exchanges, porque elas são alvos fáceis para o governo. É fácil identificar entidades centralizadas que possuem grande volume de negociação em criptomoedas. E o governo vai obrigá-las a passar a sua informação para ele. Caso contrário, ele vai multar a exchange e provavelmente vai fechá-la. Então, se você possui conta em exchanges e também faz negociações de criptomoedas, eventualmente os seus dados e as suas transações vão acabar sendo informadas à Receita Federal. É aquilo, é um X9, no caso aqui não é uma pessoa te entregando, e sim uma empresa entregando tudo o que você faz para a Receita Federal. Mas, por sorte, essas medidas autoritárias e violentas por parte do governo incentivam a criação e o uso de plataformas P2P descentralizadas. E eu estou vendo que elas vão começar a crescer muito no Brasil a partir do lançamento dessas medidas. Uma plataforma P2P é simplesmente um local onde uma carteira desconhecida transaciona com uma outra carteira desconhecida. Então a gente não conhece as pessoas por trás dessas carteiras. Elas são anônimas, elas são privadas. E é justamente o que a gente precisa para essas pessoas não terem receio de fazer uma transação. Ou seja, essa pessoa aqui não pode entregar essa daqui e nem essa pode entregar essa aqui. Então eles não têm nenhum incentivo para enviarem esses dados para a Receita Federal ou para qualquer outra entidade criminosa. A BISC é um exemplo desse tipo de plataforma que deve crescer bastante aqui no Brasil. Na BISC você não precisa fazer cadastro nenhum. Então é aquilo que a gente está falando, você fica anônimo, você fica privado e pode inclusive usar sua conta bancária para comprar criptomoedas com reais. Então esse processo é automatizado e descentralizado. A pessoa que está vendendo Bitcoin coloca esse Bitcoin na plataforma da BISC e esse valor só é liberado para você na hora que essa pessoa confirma na plataforma que recebeu o seu depósito na conta corrente dela. O volume na BISC ainda é bem baixo, mas a tendência é que ele cresça cada vez mais assim que os estados começarem a agir com mais violência, como está acontecendo agora. Quanto mais o Estado usar a violência para te forçar a fazer aquilo que você não quer fazer, mais as pessoas vão migrar para esse tipo de serviço. Mas eu já te convido desde já a conhecer a BISC, a dar uma olhada lá no site, para ver se te interessa, porque quanto antes a gente começar a migrar para isso, menos problema a gente vai ter no futuro. Com o aumento do número de pessoas e empresas aceitando criptomoedas, a tendência é que eu pare de usar a moeda estatal futuramente. Então, desde já, é importante você usar o máximo que você puder criptomoedas nas transações do dia a dia e aumentando esse número de transações com criptomoedas. Assim você não precisa mais converter em reais e você está livre dessa matrix. Você não precisa mais fazer parte desse sistema atual. Essa sempre vai ser a sua maior proteção. A partir do momento que você para de usar a moeda estatal, a cada ano que passar, você se torna mais invisível. Menos informação sobre vocês os criminosos têm. Mas para você que acha que imposto não é roubo e que a gente tem que pagar lagostas e vinhos selecionados para toda essa cúpula que nos coordena, não tem nenhum problema. Eu vou colocar aqui no primeiro comentário do vídeo o link para essa instrução normativa, assim você consegue ler tudo que você precisa fazer, verificar lá quais são os pontos, quais são as multas, e aí você verifica lá os formulários que você tem que preencher, né? Porque é aquilo, a pessoa está te cobrando, mas ela não vai ter o trabalho de procurar o seu dinheiro. Você que precisa preencher, carimbar, gastar dinheiro com isso, e mandar lá para a Receita Federal para que tudo seja processado e depois eles peguem o seu dinheiro que você informou para eles. Para você que acha que isso é certo, vai estar aqui no primeiro comentário, tá? Aqui eu vou fixar para que você possa acessar e ler toda essa instrução normativa com calma para que você não cometa nenhum erro. Eu quero até esclarecer para o pessoal da Receita Federal que está vendo esse vídeo que esse vídeo trata somente de uma obra artística e que todos devem pagar seus impostos, tá? Eu sou completamente contrário à sonegação, então aí você que está vendo o vídeo, seja da Receita Federal ou não, você aí assine os papéis, faz lá tudo que você precisa fazer, divulgue o quanto você tem e pague os seus impostos, porque isso
é a coisa correta a se fazer para o bem da sociedade e de quem come lagosta. Só lembrando aqui que o salário do pessoal da Receita Federal é muito alto, então se você não pagar seus impostos, como é que eles vão receber o salário para poder te fiscalizar? Então é um processo aí, é um ciclo, né, bem necessário para a sociedade. Falando em roubo, que não tem nada a ver com o que eu falei anteriormente nesse vídeo, a Binance, maior corretora do mundo, foi roubada em 7 mil bitcoins. Os hackers entraram lá e levaram esses 7 mil bitcoins, que hoje equivalem mais ou menos a 40 milhões de dólares. Esses hackers tiveram acesso a dados confidenciais dos clientes muito importantes, como o código 2FA, que é a autenticação de 2 fatores, aquele númerozinho que você usa no seu celular para acessar o site da Binance. Também acessaram as chaves de API, que geralmente é aquela chave que você cria para conectar a sua conta na Binance a serviços externos, como por exemplo os grupos de sinais, inclusive o da Criptomaníacos, tá? Falando nisso, já acessem agora a sua conta na Binance e troquem senha, e-mail, chave API, deletem as chaves APIs que você tem, criem novas e aí coloquem nos robôs que vocês usam, enfim, mudem tudo porque os hackers vão ter acesso a essas informações. Mas calma que apesar desse valor ser muito considerável, a Binance já confirmou que vai fazer a restituição de todo esse valor. Cabe lembrar aqui que o valor que fica conectado no exchange é o da Hot Wallets, né? Ele é um valor que fica online e que é acessível a hackers caso ocorra uma invasão. E essa Hot Wallet da Binance tem somente 2% dos bitcoins da corretora. Os outros 98% ficam numa Cold Wallet, ou seja, uma carteira externa que é desconectada, que é offline, não está conectada à rede, portanto não pode ser atacada por hackers. Essa é uma medida de segurança legal, mas até agora eu não entendi como é que a Binance deixa que uma única transação no valor de 7 mil bitcoins seja feita sem disparar alarmes que bloqueassem essa transação. Afinal, isso é um valor absurdo. Não deveria ser permitido fazer um saque desse porte com tamanha facilidade. Se você faz ideia de como isso é possível, deixa aqui nos comentários, porque eu pesquisei, não encontrei. Eu até desconfio que, infelizmente, esse ataque tenha participação de alguém de dentro da própria corretora, porque é necessário que alguém desligue esses alarmes, desligue alertas de segurança internos, para que ocorra uma transação, uma transferência desse porte. Para mim não faz sentido que ela tenha acontecido sem que alguém lá dentro tenha desligado alarmes ou desligado barreiras de segurança. Mas, por incrível que pareça, o mercado reagiu muito bem a essa notícia. No passado, quando a gente tinha notícia do tipo, né, de hack em exchange, o mercado desabava. E agora tudo que aconteceu foi uma quedinha aí de torno de 100 dólares no Bitcoin, que rapidamente voltou ao seu valor normal. E outras moedas sangraram um pouco mais, né? Obviamente a Binance Coin teve uma queda um pouco maior, caiu mais de 8%, mas também já vem se recuperando. Isso mostra a confiança que as pessoas têm na Binance, nessa exchange. Isso tem dois lados, um lado positivo e um negativo. O lado positivo é que o mercado não tem uma queda tão grande, né? A gente consegue manter o preço estável mesmo quando acontece um caso como esse. E o lado negativo é justamente a confiança na centralização. As pessoas confiam em empresas para colocar o seu dinheiro. Tanto que elas não vão tirar, elas estão sinalizando o seguinte: não, tudo bem, isso não é um grande problema, a Binance é confiável, a Binance é grande, ela vai cuidar bem do meu dinheiro, eu posso manter meu dinheiro dentro dessa empresa. Quando na verdade o ideal é que essas gigantes, né, como Binance, como Bitfinex, elas desapareçam e que as pessoas migrem para opções descentralizadas como a BISC, que eu falei para vocês ao longo desse vídeo. Então a confiança na centralização, ela atrasa o processo de migração para sistemas descentralizados, que é essencial para as criptomoedas. A centralização funciona muito bem até o dia que ela der errado. A gente viu isso com o Collor, quando ele congelou as contas correntes de todos os brasileiros. A gente viu isso com a Mt. Gox, que era a maior exchange do mundo, foi hackeada e todo mundo perdeu seu dinheiro. E a gente está vendo isso agora também com a Binance. Pode ter certeza que vai continuar acontecendo enquanto o seu dinheiro depender dos outros. Coloquem na cabeça que exchange não é carteira. Você tem que guardar suas criptomoedas com você. Tem uma carteira própria, de preferência uma Ledger Nano S, Ledger Nano X, uma Trezor, né? Uma carteira física que você guarde com você suas criptomoedas. Isso aqui é válido para qualquer pessoa que tenha mais de $1.000 em criptomoedas. Sabe, a Ledger vai custar 60 dólares.
sabe? Isso é muito importante para você. Então, faz esse investimento numa carteira boa, guarde suas criptomoedas com você e só use em exchange o valor mínimo necessário para você fazer seu trade, fazer sua transação. Só isso. E opte sempre dê preferência por opções descentralizadas, pelo P2P descentralizado e não por opções centralizadas. Assim você evita que criminosos, sejam eles hackers ou estatais, coloquem a mão no seu dinheiro. Por hoje é só. Muito obrigado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição e também assinar os serviços da Criptomaníacos. A gente tem sinais, temos cursos, temos tutoriais, temos notícias, temos tudo o que vocês precisam no mesmo local. Tá tudo aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.